Sunset Overdrive, um jogo de 42 milhões de dólares, tinha o objetivo de ser a próxima grande franquia da Microsoft. Ele revolucionou um gênero estabelecido e estagnado, criando um dos shooters em terceira pessoa mais únicos, belos e emocionantes dos anos 2010, possuía todos os ingredientes de sucesso e foi desenvolvido em colaboração com a Insomniac Games, responsável por franquias populares como Spyro, Ratchet e Clank e Spider-Man. Deveria ter sido um grande sucesso comercial em quase todos os aspectos. Mas após mais de 3 anos de desenvolvimento, recepção crítica sólida e muitos elogios dos fãs, o jogo fracassou completamente e gerou apenas $567 de lucro para a Insomniac Games. Como algo com tanto potencial, conseguiu desaparecer nas sombras da história dos jogos? Por que Sunset Overdrive falhou tão dramaticamente? Para contar essa história, é necessário dar um pouco de contexto sobre a Microsoft e a linha do tempo que levou à criação deste jogo. Em 2013, jogos divertidos e cheios de ação que não se levavam muito a sério estavam no topo das paradas e gerando centenas de milhões de dólares em vendas. Jogos como BioShock Infinite, Saints Row e Borderlands 2 eram adorados pelos fãs e vendiam muito bem. A Microsoft também queria entrar nessa onda. Através de sua subsidiária, a Microsoft Game Studios, a empresa possuía várias franquias de jogos de grande sucesso, mas nada em seu catálogo que satisfizesse o desejo por diversão caótica e leve encontrada em alguns títulos. Com BioShock Infinite vendendo mais de 4 milhões de cópias, Borderlands 2 vendendo 6 milhões e Saints Row 4 vendendo 1 milhão apenas na primeira semana, estava claro que o mercado queria esse estilo de jogo mais do que nunca. A Microsoft encontrou na Insomniac Games o parceiro ideal para trabalhar neste projeto. O estúdio deles se destaca por ter uma paixão pela criatividade, que é evidente em todas as suas franquias de jogos de maior sucesso. A empresa cresceu rapidamente no início dos anos 2000 através da trilogia Spyro, conquistando espaço no mercado brilhante e caricato. Ratchet e Clank ajudaram a destacar ainda mais a Insomniac, com 15 títulos lançados até 2013. A maioria dos lançamentos recebeu ótimas críticas e vendas consistentes, com o humor leve sendo uma parte importante dos mundos fluidos e histórias desses jogos. Os sistemas de combate e progressão da série cativaram os jogadores, consolidando a reputação da Insomniac como uma produtora consistente. Isso provou que eles poderiam continuar avançando tecnicamente e expandindo os limites do que poderiam alcançar com seus jogos. A Microsoft acreditou que uma parceria com a Insomniac seria a chave para criar um jogo que poderia se tornar sua próxima grande IP. A Microsoft decidiu investir no futuro da Insomniac, dando liberdade criativa para que eles pudessem criar uma IP de sucesso como Ratchet e Clank. Com um adiantamento pré-aprovado de mais de $42 milhões, a Microsoft financiou a Insomniac Games para desenvolver um novo jogo para o Xbox One. Agora, a Insomniac só precisava decidir sobre o que seria o jogo. Sunset Overdrive foi criado por Marcus Smith e Drew Murray, designers da Insomniac Games, cansados dos visuais sombrios dos jogos de apocalipse. Eles se inspiraram nos aspectos mundanos e ridículos dos contos apocalípticos e criaram um jogo focado na diversão durante o fim dos tempos. Essa diversão ocorreria em um mundo colorido onde uma grande corporação encobria os erros humanos. Uma bebida energética contaminada criou monstros que o jogador combateria. A cidade foi construída para causar estragos num apocalipse vibrante, trazendo uma sensação similar ao caos e charme dos primeiros jogos Ratchet & Clank. O hardware do novo Xbox One permitiria que este mundo ultrapassasse os limites do possível num jogo AAA moderno. O projeto perfeito, Sunset Overdrive, começou em 2011. A estratégia deles em criar essa ideia única é o que realmente ajudou o Sunset Overdrive a ter sucesso. Na E3 de 2013, o jogo foi anunciado com um teaser absurdo, hilário e cheio de ação divertida. Mostrou feios mutantes de desenhos animados que um grupo de personagens desajustados fez um trabalho rápido para destruir. Logo de início, ele se inclina para o caos e se recusa a se levar muito a sério, e os fãs parecem adorar isso.
Havia muita empolgação no ar por causa do histórico da Insomniac em criar jogos incríveis e o novo lançamento do Xbox One. O hype aumentou quando a Microsoft anunciou que o jogo seria lançado com um pacote limitado do Sunset Overdrive Xbox One por $400. Os pacotes limitados do Xbox eram reservados apenas para os maiores jogos, mostrando o quão grande a Microsoft esperava que Sunset Overdrive fosse. O trailer oficial do Sunset Overdrive foi lançado no ano seguinte na E3 2014. Este trailer aprofundou-se no jogo e revelou aos fãs a história por trás de Sunset Overdrive. A cidade foi invadida por mutantes, criados pela bebida energética Charge. Seu objetivo era eliminar os mutantes da cidade, explorando o mundo colorido através de parkour, tirolesas e trilhos, combinando combate e acrobacias, o que tornou a experiência única e emocionante. O público parecia adorar que a Insomniac Games retornava à ação e cor, e o estilo de parkour combinado com lutas aceleradas era relativamente único para Sunset Overdrive na época. O jogo se destacou em meio ao gênero apocalíptico dominante na época, fazendo até Borderlands parecer cinza e monótono em comparação. Parecia muito divertido, mas alguns ainda estavam um pouco céticos. A Insomniac havia perdido o interesse do público com seus títulos recentes decepcionantes. A série Resistance esgotou-se com vendas fracas, apesar de suas boas notas no Metacritic nos anos 80 para cada jogo. Seu outro grande título, Fuse, foi rejeitado com nota 62 no Metacritic e 5,7 dos usuários. A Insomniac precisava cativar seus jogadores, e com base na recepção dos primeiros trailers de Sunset Overdrive, podem ter encontrado ouro. A Microsoft forneceu o financiamento e a tecnologia do Xbox One. A equipe amava a ideia. Soava excelente, eles só precisavam manter o entusiasmo das pessoas até o lançamento. Mas bem, isso seria mais difícil do que a equipe da Microsoft inicialmente pensou que seria. Porque, veja, era 2014 e havia grandes acontecimentos na indústria naquela época, que ofuscariam o entusiasmo pelo Sunset Overdrive. Call of Duty Advanced Warfare agitava a fórmula cansada do Call of Duty, Destiny acabava de ser lançado e, mais importante, Grand Theft Auto V finalmente chegava ao PS4 e Xbox One. Mesmo que Sunset Overdrive fosse para ser uma das novas principais franquias da Microsoft, que ajudaria a impulsionar as vendas de consoles, estava competindo com alguns dos maiores jogos da década. A Microsoft seria capaz de comercializar este jogo bem o suficiente para competir com esses outros títulos, ou estava condenado desde o início? Sunset Overdrive foi lançado em 27 de outubro de 2014, custando $, 59,99. O jogo absurdo foi um sopro de ar fresco e um gole de bebida energética contaminada em meio aos jogos sombrios e repetitivos lançados na época. Para os fãs, a Insomniac acertou em cheio, como de costume, quando tem liberdade para criar sem restrições. A paixão por trás do trabalho foi tão bem transmitida que a Forbes chamou Sunset Overdrive de um jogo que os desenvolvedores realmente amavam. Ele manteve seu lugar como o quinto na lista da Time dos 10 melhores jogos do Xbox One X por mais de 6 anos. Com nota 81 no Metacritic e 7,9 dos usuários cumpriu o prometido. Entretanto, o sentimento positivo e a paixão pelo jogo não se traduziram em vendas. O jogo foi lançado com um pacote do Xbox One, mas fora isso, as pessoas não estavam comprando muito. Na verdade, eu comprei o pacote do Xbox One quando saiu que tinha o Sunset Overdrive e eu nem sequer joguei na época. E parece que foi o caso de muitas pessoas, então se você foi uma delas, me avise nos comentários. Sunset Overdrive liderou as vendas com 221.920 cópias na primeira semana, mas Call of Duty Advanced Warfare, lançado em novembro, vendeu 7,5 milhões de unidades mundialmente na estreia. Até então, Sunset Overdrive havia caído para a 10ª posição com menos de 310 mil cópias vendidas, incluindo os pacotes do Xbox One. Na semana seguinte, caiu para o número 40. O mercado estava cheio de jogos inteligentes, violentos e divertidos. A competição recordista que os fãs aguardavam pacientemente há anos vendeu milhões de cópias nos primeiros meses, empurrando Sunset Overdrive para o fundo da mente das pessoas e garantindo que, desde o início, ele mal teve uma chance.
e também não fazia muito pela Insomniac Games. Isso ocorreu porque a Microsoft financiou o desenvolvimento deste jogo. A Insomniac recebeu um adiantamento de 42 milhões deles. E em troca, a Insomniac desenvolveria o jogo Sunset Overdrive, com a Microsoft mantendo os direitos das sequências, mas a Insomniac reteria a propriedade intelectual sem receber royalties. A Microsoft pagou a Insomniac para fazer o jogo, e a Insomniac precisava gastar menos do que recebeu para que o projeto fosse lucrativo. Se vendesse bem e a Microsoft aprovasse a recepção e o desempenho, a Insomniac poderia lucrar a longo prazo através de uma parceria contínua com a Microsoft e o lançamento de sequências adicionais. Eles apostaram que o jogo seria bom o suficiente para construir um relacionamento duradouro com a Microsoft e transformar Sunset Overdrive em algo semelhante à série Gears of War, mas com vendas baixas, as coisas iriam declinar rapidamente. A Insomniac manteve sua palavra e, apesar das vendas abaixo do esperado, continuou com os planos originais de apoiar o jogo com atualizações regulares e conteúdo para download. O pacote de armas Sunset Overdrive foi lançado em 25 de novembro de 2014 e custou R$ 4,99 por 4 armas adicionais. O Mistério de Moyle Rig foi o primeiro complemento com missões que continuou a história. Lançado em 23 de dezembro de 2014, ele desbloqueou uma área oculta no mapa e, apesar de parecer ambicioso, não impressionou tanto o público, recebendo uma nota menor que o jogo em si, com 65 no Metacritic e 7,1 na avaliação dos usuários. Dawn of the Rise of the Machines custou dólares 9,99, mas recebeu nota 6,4 no Metacritic. Foi considerado um conteúdo para download decepcionante, não contribuindo para as vendas do jogo base. E em janeiro de 2015, Sunset Overdrive havia vendido menos de 1 milhão de cópias. As vendas foram tão ruins que no dia do lançamento do último conteúdo para download apenas 5 meses após o lançamento, a Microsoft reduziu permanentemente o preço do jogo principal em mais de 30 para 39,99. A Insomniac investiu tudo neste título com confiança de um estúdio novo e uma relação com a Microsoft, mas, 6 meses após o lançamento, não obteve a reação esperada. As vendas foram extremamente baixas. Sunset Overdrive vendeu apenas 1,8 milhão de cópias, totalizando dólares 49.700 e 37,133 até o final de 2023, totalizando dólares 49.737,133 até o final de 2023. Um vazamento infame, posteriormente confirmado pela Insomniac Games, revelou que lhes custou 42.682.135 dólares para produzir. Então, restavam apenas cerca de 7 milhões e 100 mil depois que o jogo se pagou, e a Insomniac não tinha royalties, o que significa que a Microsoft ficaria com todo o lucro das vendas do jogo. Com a Insomniac mantendo sua palavra em lançar novos DLCs, mesmo que o jogo não fosse grande o suficiente para suportar o desenvolvimento, a empresa acabou lucrando um total de 567 dólares. Sim, esses são números reais confirmados. Sunset Overdrive rendeu 567 dólares para a Insomniac Games. Mas, surpreendentemente, ainda não é o fim da história. Apesar de Sunset Overdrive ter sido um fracasso comercial, o jogo envelheceu muito bem e hoje tem um segmento quase cult, com mais de 90% de avaliações positivas no Steam. Mas veja, isso é um problema. Com a Microsoft financiando o desenvolvimento de Sunset Overdrive e tendo direitos exclusivos para lançar sequências, a Insomniac precisaria se associar novamente à Microsoft para fazer Sunset Overdrive 2, algo que os fãs realmente querem atualmente. A Insomniac Games foi adquirida pela PlayStation em 2019. A Sony, dona da Insomniac Games, provavelmente adoraria lançar uma sequência de Sunset Overdrive para os consoles PlayStation, já que detém a propriedade intelectual. Com a Microsoft detendo os direitos de publicação, o jogo só pode ser lançado para PlayStation se a empresa permitir. Assim, a esperança de um remake ou sequência de Sunset Overdrive depende de um acordo entre Microsoft e Sony, dois grandes concorrentes. E eu apenas tenho um palpite de que isso provavelmente não vai acontecer. Mas uma coisa é inegável: Sunset Overdrive foi um fracasso completo e essa história é uma das mais interessantes que eu cobri neste canal. Já jogou Sunset Overdrive? O que mais gostou do jogo?
Se você não jogou, conhece alguém que jogou? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e inscreva-se para mais análises como esta. Você pode encontrar todas as fontes para este vídeo na descrição, como sempre. Vejo vocês na próxima vez e paz!